Quando a gente lê um jornal, uma revista, assiste uma televisão ou acessa uma internet, a gente se depara com vários tipos de fórmulas para calcular juros, o valor das férias, aumento salarial, impostos. Mas você sabe exatamente o que é uma fórmula? Fórmula, ela é o quê? Ela é uma expressão algébrica, né? Que a gente utiliza números, sinais de operações e letras para representar relações, né? Relações entre coisas, que pode ser, por exemplo, a quantidade de objetos vendidos pelo custo arrecadado. Na hora de pagar o imposto de renda ou receber uma restituição, né? Então o programa ele utiliza uma determinada fórmula em função do seu salário, né? Um bom exemplo de fórmula que a gente utiliza no dia a dia é a fórmula que calcula o IMC, Índice de Massa Corporal. O índice de massa corporal, ele é medido de acordo com o peso da pessoa e a altura da pessoa. E esse índice de massa corporal é determinado por essa fração, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. E com isso, o profissional em educação física, ele consegue determinar se uma pessoa é muito magra, ou se uma pessoa é obesa, se uma pessoa está no peso ideal. Outra fórmula muito conhecida é aquela que nos ajuda a descobrir a área de uma sala, de um quarto, de um cômodo. O meu trabalho é a colocação de pisos e azulejos e tudo que se refere a acabamento interno de apartamento e residência. Eu cobro 55 metros quadrados. Eu vou pegar a trena de uma parede à outra, vai dar 4 metros, eu vou marcar 4 metros nessa posição. Eu vou medir 5 metros, 5 vezes 4, 20. 20 metros, eu vou cobrar 20 vezes 55. Essa é a metragem que o cliente vai me pagar, fora o material. A gente sabe mais de matemática do que a gente imagina. O caso do azulejista mostra bem isso. Mesmo sem se dar conta, para saber a área da sala, ele está usando uma fórmula que relaciona a medida da base com a medida da altura do retângulo. Isso porque esse é o formato do piso da sala que ele vai trabalhar. Com a área definida, ele então usa outra fórmula para determinar quanto vai cobrar pela empreitada. Área vezes o valor do metro quadrado. Uau, que calor! Essas duas fórmulas são utilizadas por milhares de outros profissionais, como pintores, pedreiros, vidraceiros, serralheiros. E ao contrário do que todo mundo pensa, elas são úteis não só para determinar uma área total e o preço final de um serviço. No caso do retângulo, nós temos a fórmula padrão, que é a área é igual a base vezes a altura. Mas e se não souber a altura ou se eu não souber a base? Basta você isolar. Por exemplo, se eu não souber a base, mas eu tenho a área e a altura, então eu tenho duas medidas entre as três, dá para calcular a terceira. Basta você pegar a área e dividir pela altura. Então, com isso, a gente determina a base do retângulo. E também podemos aplicar o mesmo isolamento se for a altura. Ufa, parece que está muito mais calor que isso. Nossa, estou morrendo de calor. As fórmulas são muito importantes também na ciência. Elas servem para analisar o comportamento de populações na biologia, determinar a aceleração, a velocidade na física e até prever o comportamento de fenômenos naturais na meteorologia. A meteorologia, ela consegue prever com longo prazo uma condição média da atmosfera. Primeiro, a meteorologia precisa de dados, né? Então, são dados de oceano, para ver a temperatura do oceano, e também dados da atmosfera. A gente entra com esses dados nos modelos meteorológicos, criados a partir de observações do comportamento da atmosfera. Essas observações são traduzidas através de equações. A sensação térmica, o que é? É a sensação de como que as pessoas sentem determinada temperatura. Uma fórmula que é utilizada para a sensação térmica é uma que utiliza a temperatura e o vento, a intensidade desse vento. Então, essa fórmula aqui é a fórmula da sensação térmica em função da temperatura, que é o T, e o vento, o V, né? Então, esse gráfico mostra a aplicação dessa fórmula. A matemática,
é uma ferramenta fundamental para o nosso trabalho aqui na meteorologia. A fórmula criada para representar a sensação de calor ou de frio que a gente sente leva em conta duas variáveis, a temperatura ambiente e a velocidade do vento. Mas está calor, viu? Ou seja, se a temperatura ambiente for de 28 graus Celsius, como agora, e a velocidade do vento de 1 metro por segundo, é possível calcular a sensação térmica que vamos ter. Nesse caso, o equivalente a aproximadamente 29 graus Celsius. Agora dá para entender porque eu estou sentindo tanto calor. Não tem vento. As relações entre as grandezas, elas podem ser representadas por meio de fórmula, por meio de uma tabela ou por meio de um gráfico. Já vimos como é representar duas grandezas que estão sendo relacionadas por meio de uma fórmula. Agora nós vamos verificar como é que a gente pode representar numa tabela. Então, tendo a fórmula, eu vou escolher uma das variáveis e vou atribuir valores. E encontrando um segundo valor, e vou preenchendo essa tabela com os valores que eu vou atribuindo a essa variável que eu escolhi. No caso da sensação térmica, temos três variáveis, que é a sensação térmica, a velocidade do vento e a temperatura. Tendo a temperatura como fixa, o que podemos variar é a velocidade do vento. E atribuindo valores para a velocidade do vento, valores diferentes, encontraremos sensações térmicas diferentes. Assim a gente constrói uma tabela. Por exemplo, se a temperatura ambiente for de 28 graus e velocidade do vento for de 10 metros por segundo, é só a gente trocar o valor de V na fórmula por 10 e o resultado será 25,71 graus. Agora, se a temperatura continuar fixa em 28 graus e a velocidade do vento for de 15 metros por segundo, a sensação térmica que teremos é de 25,23 graus. E por fim, com a velocidade do vento em 20 metros por segundo, teremos uma sensação térmica de 25 graus. Com os resultados dispostos numa tabela, facilita no dia a dia a análise quando você vai, por exemplo, consultar uma tabela de preço, onde os valores já estão pré-estabelecidos e os resultados também estarão pré-estabelecidos nessa tabela. Com a tabela, realmente fica tudo mais fácil. Outra coisa que ajuda quando você precisa ter acesso rapidamente a uma informação é o aplicativo do computador. Aqui eu estou utilizando um aplicativo que converte a temperatura em graus Celsius para a escala Fahrenheit, que é a escala de temperatura usada em alguns países de língua inglesa, como Estados Unidos e Inglaterra. É só colocar a temperatura em Celsius e pedir para converter para Fahrenheit. Olha que rápido! E dá para fazer a conversão inversa também, de Fahrenheit para Celsius. Duas escalas bem comuns utilizadas na meteorologia é a escala em Celsius, graus Celsius, e a escala em graus Fahrenheit. A escala Celsius ela é baseada no ponto de ebulição da água e no ponto de congelamento. Já a escala em Fahrenheit ela é baseada no clima da Terra, particularmente onde há civilização. Existem fórmulas que podem fazer a conversão entre as escalas de temperatura. E a fórmula mais utilizada é essa aqui, C, que é a variável que representa a temperatura em graus Celsius, sobre 5 é igual a F, que representa a temperatura em graus Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Pois é, não existe mágica. O que esse aplicativo faz simplesmente é converter as escalas de temperatura a partir da mesma fórmula matemática que os meteorologistas usam. A gente já viu que as fórmulas são bastante úteis para expressar as variações de grandezas que se relacionam. E descobriu que, atribuindo valores às variáveis das fórmulas, é possível se criar uma tabela, certo? Mas existe outra forma bem mais eficiente de representar as variações das grandezas. E essa forma é o gráfico.
Para muita gente, gráfico é uma palavra muito esquisita, uma palavra técnica. Mas você já parou para pensar que grafar o nome é registrar o seu nome, né? Escrever por um registro físico ali no papel, em que você deixa uma marca, né? Quando você faz aquilo a lápis, você deixa grafite ali. A palavra grafite e a palavra gráfico tem a mesma raiz. Tudo tem a ver com a ideia de registro, né? Os matemáticos descobriram, não há muito tempo, a possibilidade de expressar uma relação entre duas variáveis por meio de um registro visual, né? Então, no primeiro momento, esse registro ele era por meio de uma expressão algébrica, né? Uma fórmula, e depois se descobriu que era possível você ter uma espécie de fotografia do comportamento daquelas variáveis que se interdependem, né? Aí vem o gráfico. Os gráficos estão presentes na seção de economia dos jornais, nas planilhas de vendas e até na evolução de produção da indústria. Eu atuo na área de qualidade. Minha função aqui é realizar a coleta das informações da empresa, principalmente dos dados produtivos, para a criação dos gráficos e, com essas informações, tomada de ações corretivas para os problemas que ocorrem no decorrer do mês. Todo produto a ser fabricado é gerado uma ordem de produção, onde os operadores acabam fazendo as anotações de rejeito e produtividade. Esses dados são colhidos semanalmente e tabulados numa planilha e transformados em gráficos. Esses gráficos servem para serem apresentados na fábrica para os colaboradores, para que eles possam analisar e se preocupar principalmente com os principais problemas que ocorrem no processo que eles atuam, né? A visão do gráfico é uma forma mais didática de se estar analisando, até mesmo avaliando o que ocorre na produção de um produto ou de um processo. Com o gráfico é possível perceber o momento em que a produção foi maior, assim como o momento em que foi menor. O gráfico, por ele ser geométrico, ele é muito visual. Então o gráfico é essa facilidade, a gente olha e sabe exatamente como evolui uma determinada situação. A gente tem um restaurante que é uma cantina, que torna um pouco puxado porque ela abrange tudo, né? É um self-service, é à la carte, é pizzaria, é por quilo. Ela funciona de segunda a segunda. Feriados, é de segunda a segunda, almoço e janta. A gente serve mais ou menos 300, 350 refeições por dia. De segunda a sábado é mais ou menos esse número. Domingo, a gente trabalha mais ou menos com 500 refeições no almoço. Nós trabalhamos de segunda a sexta, das 7 da manhã às 17 horas. Né? O nosso público é bem comercial, né? Então nós somos cercados de empresas, grandes empresas na região. Temos uma média de 380 a 400 almoços por dia. Fins de semana a gente acaba tendo zero de movimento, porque nós não abrimos, é fechado. A gente fecha sexta-feira e só reabre na segunda-feira de manhã. Olhando para esses dois gráficos, a gente consegue enxergar claramente qual deles se refere à evolução da arrecadação bruta mensal de cada um dos comerciantes, o que não fecha nunca e, portanto, não para de vender seu produto durante todo o mês, e o comércio que fecha aos finais de semana. Eu acho que a alteração da sensação de calor que eu senti quando não tinha vento, e agora ligando esse ventilador, vai dar um gráfico bem bonito. E para construir esse gráfico, é só marcar os pontos da tabela no plano cartesiano. No eixo X, a gente coloca os valores referentes à velocidade do vento. E no eixo Y, a gente marca os valores da sensação térmica que depende da variação da velocidade do vento. Olha que legal. Com ventinho é melhor. Tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu.